Graça e paz, irmãos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, nós podemos ter esse momento de comunhão com os nossos irmãos e com o Senhor que é tão bom. E agora, Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra, que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar ministrando sobre as nossas vidas, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, falando para todos nós. No nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Sabe, queridos, é interessante que muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: ah, vocês são crente, vocês não são livres, vocês são crentes, vocês são presos, vocês têm uma Bíblia e essa Bíblia que vocês têm que seguir e não pode sair dali. Vocês têm um Deus que fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E se você fizer uma dessas coisas, Ele vai lá e pune vocês. E ser crente deve ser muito ruim, ser cristão deve ser muito complicado, porque vocês não são livres, nós somos livres, e nós fazemos o que a gente quiser, e a gente não tem uma Bíblia para falar não pode, a gente pode tudo que nós quisermos, nós podemos, mas vocês não, vocês vivem dentro de uma caixinha, e tudo que sair de fora dessa caixinha não pode, tem que ficar ali dentro dessa caixinha. Não quero ser como vocês, eu quero continuar sendo livre para poder fazer o que eu quiser e viver da forma como eu quiser, sem ter ninguém para falar, não pode isso ou não pode aquilo. E a gente ouve isso, e se a gente for parar para pensar, os nossos colegas de trabalho, às vezes podem falar isso para a gente, se não fala ele pensa, ou às vezes na faculdade as pessoas podem dizer isso, porque eles pensam assim: ser cristão deve ser muito complicado, deve ser um fardo difícil de carregar. É do tipo, eu tenho que fazer isso, eu queria tanto fazer isso, mas eu não posso. E ele falou assim, esse tipo de vida deve ser muito ruim. Então, qual é a graça de nós sermos cristãos? Qual que é a vantagem de nós sermos cristãos? Será que realmente vale a pena? Quando as pessoas olham para nós, eles têm essa visão da gente, eles têm esse conceito do que é ser cristão. Mas será que realmente esse é o conceito de cristão? Será que essa é a visão correta de olhar para as coisas? Será que quando eles estão olhando para a nossa vida, será que eles estão certos da forma como eles estão nos vendo? Será que é isso mesmo? Ou será que é diferente? Então, é isso que nós vamos estar meditando na palavra do Senhor a respeito dessa situação. E nada melhor do que o próprio Jesus para poder falar sobre isso. Então eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 8. Em João capítulo 8, Jesus está conversando com várias pessoas. Ele é um texto grande, e nesse texto grande existem vários momentos, várias partes em que Jesus está ensinando as pessoas. Alguns estão a favor de Jesus, outros Jesus tem que confrontar nessa conversa que ele está tendo, mas dentre todos esses versículos, nós vamos focar apenas em alguns. Então, esse é o cenário. Jesus está conversando com várias pessoas, alguns estão do lado dele, e outros estão confrontando Jesus nesse momento, nesse cenário que foi construído nesse João capítulo 8. Começando a partir do verso 31, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então quer dizer, esse daqui é os que haviam crido nele, porque tinha os que não creram. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? O que eu acho interessante, eu leio a palavra do Senhor e às vezes eu fico pensando assim nas conversas, porque tem gente, o legal de você ler a palavra é você imaginar como é que é a situação, né? Do que você está lendo, pronto, já li a minha parte de hoje, agora vou deixar só a parte da manhã. Mas entre na história, sabe? E esteja pensando, isso é muito bom, mesmo porque a gente grava mais os textos da palavra do Senhor. Mas imagina só, eles disseram assim: como assim a gente já foi escravo? Então, às vezes é comédia, né? É hilário as conversas que estão tendo, porque se vocês lembrarem, o povo de Israel foram escravos várias vezes. Várias vezes eles foram escravizados. E esses daqui falaram assim: não, a gente nunca foi escravo. A gente fica pensando assim: não, você foi sim, cara. E teve várias situações que isso ocorreu. Se a gente olhar o Antigo Testamento, eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia, eles foram escravos, teve outros povos, a Síria, teve vários povos que foram lá e dominaram. E agora, nesse momento, nesse contexto, o Império Romano está dominando o povo de Israel. E eles falam assim: não, a gente nunca foi escravo de ninguém. Então, às vezes eu leio, eu dou risada assim, da forma como às vezes as pessoas falavam com Jesus, e Jesus podia pensar assim: mas não é isso, não é bem isso que vocês estão pensando, né? Mas esse não é o foco, queridos, é só um adendo aí. Mas vamos continuar o texto. O texto diz assim: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, olha só, Jesus está dizendo para eles assim: olha, vocês são escravos sim. E vocês sendo escravos sim, vocês precisam de alguém para libertar vocês dessa escravidão. Mas eles não percebem que eles estão sendo escravos. Eles não percebem o que acontece, a realidade verdadeira que eles estão passando. E Jesus quer mostrar para eles que existe uma realidade que eles não estão percebendo, em que na verdade eles estão sendo escravos, e não foi só no Egito, não foi só na Babilônia, mas é uma escravidão muito maior. Jesus está conversando com eles a respeito disso. Mas você sabe que muitos dos judeus não criam em Jesus porque eles não entendiam esse tipo de Salvador. Eles estavam esperando um outro tipo de Salvador. Vamos então contextualizar um pouco, vamos ver um pouco a perspectiva dos judeus e a perspectiva de Jesus, para que a gente possa entender melhor esse texto, tudo bem? Então olha só, a perspectiva dos judeus era assim: havia uma profecia de que viria o Messias, e esse Messias iria libertar o povo de Israel. Várias profecias aconteceram no decorrer da história em que o povo de Israel estava cativo e Deus levantava alguém para poder tirar eles daquela situação. Então, Deus falava assim: agora vai vir o resgatador. Lembra quando eles estavam no Egito, eles clamaram ao Senhor e o Senhor falou assim: tudo bem, então Moisés vai lá e tira o povo daquela situação. Quando eles estão na época dos juízes, eles estavam bem. Aí quando eles estavam bem, eles ficavam de boa, e quando eles ficavam de boa, eles se relaxavam em relação ao Senhor, pecavam, e eles não se consertavam, então eles eram cativos, e aí eles lembravam do Senhor, se arrependiam, pediam perdão, então Deus trazia alguém para libertá-los. E isso aconteceu no livro dos Juízes por várias vezes. Então, e Deus trazia sempre alguém para resgatá-los dessa situação. Pois então, mas aí quando chegou os profetas, eles falavam assim: olha, vai vir o Messias, e o Messias vai nos tirar dessa situação. E aí chega o Império Romano. E aí quando chega o Império Romano, o que acontece? Os judeus estavam gostando do Império Romano? Não. Mas eles eram escravos? Também não. Mas pensa só,
O Império Romano falava assim, vocês podem continuar com a religião de vocês podem continuar com os sacerdotes, com os fariseus, os saduceus, pode continuar. Mas vocês têm que pagar imposto para mim. E o imposto é o valor que eu quiser. Então ele acorda e fala assim, hoje é tanto. E aí ele ia lá e pegava, e o povo de Israel ficava louco. Por quê? Porque eles não queriam pagar imposto. E o problema é que não é um imposto que você paga e você vê uma contraprestação. Vamos supor, eu pago imposto para o governo porque o governo devolve saúde, educação, segurança, transporte público, um serviço público de qualidade e essa coisarada toda. Isso na teoria funciona muito bem, em que você entrega o dinheiro para um governo e o governo devolve tudo isso para você. Então, teoricamente, não precisaríamos ter seguro de carro, não precisaríamos talvez nem ter carro, porque o serviço público seria muito eficiente e todas as coisas, não precisaríamos de plano de saúde. Por quê? Porque o serviço de saúde pública seria muito bom. Então, assim, você entrega um imposto para um governo e o governo devolve tudo isso para você. Se isso funcionasse perfeitamente, seria o melhor dos mundos. Mas o que está acontecendo com o povo de Israel no Império Romano, eles davam o dinheiro para Roma e Roma, sabe o que fazia com o dinheiro? Gastava para eles e não devolvia nada para o povo de Israel. Então eles ficavam mordidos com isso. E além disso, havia um preconceito muito grande e uma revolta muito grande com os cobradores de impostos. Porque os cobradores de impostos não eram romanos, eram judeus que falavam assim, olha, se você quiser, eu posso cobrar o imposto de vocês lá para os meus amigos. Então eles eram irmãos que cobravam o imposto deles, então eles eram como os traidores. Como é que você, sendo judeu, está trabalhando para eles, sendo que eles não estão dando nada em troca para nós? Então os judeus não gostavam dos cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano, então eles não gostavam deles. Por isso que vocês vão ver nos evangelhos, várias vezes eles falando assim, eu não sou como esses publicanos, não sou como esses cobradores de impostos, porque eles não gostavam desse povo. Muito bem, o que eles pensavam? Vai vir o Messias, e esse Messias vai nos libertar desse império. Vai nos libertar desse Império Romano e nós seremos livres. E quando nós formos livres, aí as coisas vão voltar a ser como era antes. Nós vamos ter as nossas terras, nós vamos ter os nossos dinheiros, nós vamos fazer o que a gente quiser, porque nós seremos livres, porque o Messias vai dominar tudo isso e nós é como se fosse assim, aí vai ser a nossa vez. Vai ser a nossa vez de dominar todo esse pedaço e o Messias vai chegar. Essa era a perspectiva deles. Tanto é que teve vezes que até os discípulos falavam assim, então Jesus, quando é que o Senhor vai assumir de verdade o negócio? E Jesus falou assim, não, eu já assumi. E aí você fica pensando aí e fala assim, mas como, né? Como assim? Porque a perspectiva dos judeus era uma. Ou seja, a visão que os judeus tinham a respeito dessa situação era meramente material. Era algo visível, era algo momentâneo, era algo que eles estavam passando naquele tempo. Eles queriam ser livres de uma coisa que estava acontecendo ali, naquele ponto da história. Porque o Império Romano não durou para sempre. Ele começou muito depois do Antigo Testamento e ele durou por um pedaço de tempo só. Mas Jesus tinha uma outra perspectiva. E Jesus fala assim, não, eu não vim libertar vocês disso que vocês estão pensando. Não era isso. Jesus, ele veio nos libertar de um reino que existe, não começando no Império Romano, mas de um reino que começou lá no Jardim do Éden, lá no Éden, e esse reino perdura de lá até passou por todo o Império Romano, continuou e existe até hoje e vai continuar por um tempo. É um reino muito maior, ele é muito mais forte do que o Império Romano e ele não atinge somente aquelas pessoas daquela época, mas atinge a todas as pessoas de todas as eras, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. E é esse
império que Jesus, como Messias, queria libertá-los. Só que eles não viam isso. Eles não conseguiam entender essa realidade. Eles estavam limitados em alguma coisa momentânea, simples, que estava acontecendo. E Jesus quis mostrar para eles algo muito maior, quis mostrar para eles algo muito mais poderoso, que prende eles muito mais e que oprime eles muito mais do que o Império Romano. E o que acontece é que isso acontece nos nossos dias. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu sou livre. A gente pensa assim: mas você é livre mesmo? Você é livre mesmo? Porque assim como o povo judeu naquela época não conseguia ver o que acontecia fora do que eles conseguiam ver, hoje também acontece isso. Como as pessoas não é uma opressão material em que você pode ver e as pessoas estão acorrentadas nas cadeias, nos calabouços, ou as pessoas estão limitadas na sua forma de ir e vir, ou as pessoas estão sem os seus recursos, porque dão os seus recursos para, para um outro país, elas pensam assim: somos livres, como os judeus estavam pensando que eram. Mas, queridos, esse pecado que começou lá atrás e que começou a escravizar as pessoas, ele vem e ele chega aos nossos dias e ele continua nos nossos dias também. E as pessoas estão escravos desse pecado. Jesus veio libertar as pessoas de algo muito maior, de algo que corrói de dentro para fora. Não é algo que é de fora para dentro, mas é algo que de dentro para fora, que vai corroendo a humanidade. É algo que impede das pessoas de viverem felizes em sociedade, em harmonia. Por quê? Porque eu penso só em mim e eu não penso no outro. E o que eu puder fazer para passar por cima do outro, ou para conseguir o que eu quero, não tem preço. E as pessoas vivem assim e elas acham que são livres. E isso é liberdade? Quando a gente vê pessoas oprimindo outras, passando por cima de outros, subjugando outros, ou tirando de pessoas que não têm nada para que possam ostentar muito mais, e quando a gente vê essas coisas, ou colocando regras, ou escravizando, explorando o serviço dos outros, ou matando ou roubando, a gente pensa assim: elas estão livres? Mesmo nesse mundo? Isso é liberdade? De você viver num mundo em que as pessoas fazendo o que elas querem, isso é liberdade? Uma vez eu vi um livro em que um rapaz, é que esse termo liberdade ele é muito amplo, né? Eu não fiz filosofia e não sou dessa área, mas um rapaz disse assim, né, num livro, que liberdade é eu poder fazer o que eu quero sem que atrapalhe ou entre no espaço do outro. Aí eu fiquei pensando assim, porque eu posso fazer o que eu quiser, mas se o que eu estou fazendo está entrando no espaço do outro, acaba ficando complicado. Mas será que as pessoas respeitam o espaço do outro? 3 horas da manhã, quero ouvir uma música no nível 10 do meu som, que tem umas caixas desse tamanho. Eu posso fazer isso? Eu posso? Eu sou livre? Então, mas 3 horas da manhã, esse som vai chegar na casa do vizinho de cima, de baixo, do lado. Então, que liberdade é essa? Será que essa liberdade é boa? Então, quer dizer, será que essas pessoas que estão vivendo no mundo, será que elas são livres de verdade? Quando a gente começa a colocar esses pontos, quando você começa a fazer essas perguntas, você fala assim: ei, meu amigo, você é livre mesmo? Aí é o momento de parar para pensar. Você vê que Jesus, ele fala para eles assim: vocês se acham livres, mas todo aquele que comete pecado é escravo desse pecado. E vocês cometem pecado, então vocês são livres? E aí Jesus conversando com eles, para eles poderem entender essa liberdade que Jesus veio trazer, que é diferente do que as pessoas conseguem ver. Aí você pode pensar assim, tá, mas
como que esse texto de Jesus se aplica hoje, no meu dia a dia? Durante ali a semana em que eu estou no trabalho, que eu estou na escola, que eu estou na faculdade, que eu estou com os amigos, que eu estou com a família, que eu estou com os vizinhos, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Bom, para isso, eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor comigo, lá em Romanos, no capítulo 7, em que o apóstolo Paulo vai estar contando é como se fosse uma crise existencial que nós passamos. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e quando nós começamos a ver o mundo da forma como Deus quer que nós vemos, nós começamos a ter uma crise existencial dentro de nós. E você sabe que isso acontece, né? Deixando o evangelho de lado e deixando essas coisas religiosas de lado, as pessoas no seu dia a dia, de vez em quando ela passa por crises existenciais. Quando elas estão chegando na época do vestibular, elas falam assim, o que eu vou fazer? Será que eu vou ser... Porque quando a gente é pequenininho, a gente quer ser coisas que destaca. Eu quero ser policial. Por quê? Porque o policial chega, tal, e a gente acha, eu vou ser bombeiro, porque salva as pessoas, né? As meninas, eu quero ser professora, porque é tão bacana e tal. Aí depois quando vê a realidade do professor, depois quando ele vê qual é a realidade do policial, qual que é a realidade quando eles crescem mais um pouco, e eles vê a realidade do bombeiro, e eles vê a realidade desse povo, falam assim, eu não quero ser isso daí não, eu quero ser... Então quer dizer... O jovem, o adolescente, quando ele vai saindo da adolescência e entrando na juventude, ele fica nessa, o que eu vou ser? O que eu vou fazer? E aí depois quando chega perto dos 40, fala assim, já estou chegando na metade do caminho, o que eu já fiz? E o que eu ainda posso fazer? Eu não posso errar tanto mais, porque agora eu não tenho mais tanto tempo para consertar isso. Então agora que eu já tenho meus 40 e pouco, eu tenho que ser certeiro. Eu demoro para agir, mas quando eu vou agir de verdade. E aí quando ele chega por volta dos 60 ou 70, ele começa a pensar assim, já se passaram 60 ou 70 anos da minha vida. O que eu fiz? Que legado que eu deixei? Será que valeu a pena esse período todo? Então, assim, as pessoas passam por crises existenciais na sua vida em diferentes épocas, em diferentes idades. Mas o que acontece aqui, o apóstolo Paulo está colocando uma outra crise existencial. E olha só, essa crise existencial acontece quando nós conhecemos a Cristo. E ele diz assim, a partir do verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Lembra, Jesus falou que aquele que peca é escravo do pecado. E agora que o apóstolo Paulo está concordando com aquilo que Jesus disse. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quando ele coloca assim, nem eu compreendo o meu próprio modo de agir, vai falar que você nunca se pegou numa situação em que você reage e depois você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu falaria isso. Ou eu nunca pensei que eu faria tal coisa. Ou eu nunca pensei que agiria dessa forma. Sabe quando você se surpreende da forma como você age? Às vezes por um lado bom, mas normalmente é por uma coisa ruim. E você fala assim, meu Deus, como que eu fiz um negócio desse? Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo assim, olha, eu sou escravo de alguma coisa, e esse alguma coisa manda em mim. Esse alguma coisa está acima de mim. Esse alguma coisa fala, faz isso. E eu, por ser escravo dessa coisa, eu faço isso porque Ele é o meu Senhor. E eu sou escravo disso. E ele está dizendo assim, neste caso, verso 17, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Você sabe que tem muita gente que fala assim, eu queria ser uma pessoa melhor, mas eu não consigo. Eu quero parar de mentir, mas quando eu vejo eu já menti.
eu quero parar de ser brigão e de contestar tudo e tal. Eu quero ser uma pessoa boa, mais tranquila, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já estou no pescoço do cara. E aí você fica pensando assim. Por quê? Porque ele diz assim, pois o querer o bem está... Ele quer isso, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque existe um Senhor que escraviza ele e fala assim, não, você não vai fazer isso, você vai fazer o que eu quero, e eu quero que você minta, eu quero que você brigue, eu quero que você roube, eu quero que você estupre, eu quero que você explore, eu quero que você faça isso. E às vezes a pessoa, ela pode, mas ela faz, por quê? Porque o Senhor dela fala, faça isso, e ela faz isso. E ele continua, mas se eu faço o que não quero, eu estou no verso 19, queridos. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Né? Lembrando essa questão, o Senhor dele fala o que tem que ser feito e então ele pega e faz. Mas, verso 20, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então ele está falando assim. E é interessante, né? Porque se você chega para as pessoas que não conhecem a Cristo e você fala para elas assim, você queria morar num país em que ninguém roubasse ninguém? Em que você pudesse sair do carro, deixar a porta aberta, o carro ligado e saber que ninguém vai roubar? Uma vez eu fui fazer uma viagem, eu estava numa cidade no Canadá. E aí eu estava andando na rua, um carro muito chique parou, abriu a porta e entrou dentro de uma lojinha de conveniência para poder pegar alguma coisa. E ele deixou a porta aberta, o carro ligado, entrou dentro da lojinha para poder pegar alguma coisa para comer, porque depois ele ia entrar dentro do carro e sair. Eu olhei aquilo e falei assim, eu fiquei pensando assim, e sabe quando você para, eu falei assim, vamos ver quanto tempo vai durar esse carro com essa porta aberta e com esse carro ligado. É só você entrar, pôr no drive e sair, né? E só isso, porque o carro estava ligado com a chave ali no coisa. Aí sabe quando você dá aquela paradinha, eu falei assim, eu vou ficar aqui esperando só para ver quanto tempo vai durar isso, né? E aí sabe o que aconteceu? O rapaz foi lá, entrou na loja de conveniência, comprou as coisas, voltou com as coisas, as sacolinhas, aquelas coisas assim, entrou dentro do carro, deixou ali tudo bonitinho, fechou a porta e saiu. Eu olhei e falei assim, né, os países são diferentes. Eu fico pensando assim, isso em Campinas, eu não sei se eu faria uma coisa dessa, né? Mas em Ipanema também não sei como é que seria. Aí eu fico pensando assim, então, já pensou se você morasse num país em que ninguém roubasse ninguém? Imagina se você morasse num país em que todo mundo falasse a verdade, né? Aí você fala isso para uma pessoa que não é cristã, ela fala assim, nossa, isso seria o melhor dos mundos, né? Então quer dizer, a pessoa concorda com você, mas ela não quer parar de mentir. Mas ela não quer parar. Se ela vê uma oportunidade de roubar, ela vai lá e rouba. E às vezes a gente fala assim, porque os políticos, eles roubam milhões, mas se a pessoa tiver a oportunidade de roubar 50 centavos no ônibus, ela rouba os 50 centavos. Se ela poder tirar um xerox na máquina da empresa, ou imprimir um papel particular na impressora da empresa, ela vai imprimir. Ela vai falar assim, alguém está vendo? Não, então eu vou imprimir esse boleto aqui do plano médico que eu tenho que pagar. Ele vai lá e imprime o boleto. Mas aquela impressora da empresa não é para imprimir boleto do plano médico dela. É para imprimir relatórios e papéis e processos lá da empresa que você trabalha. Ah, mas é só 10 centavos. Então, mas é porque você tem a oportunidade de roubar 10 centavos. Os políticos têm a oportunidade de roubar milhões, mas é roubo do mesmo jeito. Então, quer dizer, as pessoas elas pensam assim, mas eu não faço o que eles fazem. Então, mas a oportunidade que você tem, você age daquela forma. Por quê? Porque o pecado está na pessoa e fala assim, roube isso.
Ou mate os horários de trabalho, não precisa, 8 horas de trabalho, mas toma um cafezinho de meia hora enquanto o seu chefe está na reunião. Ele está roubando a empresa quando ele está tomando um cafezinho de meia hora, sendo que é apenas 15. Então, são coisas que a pessoa fala assim, seria muito bom morar num país que não roubasse, mas ela rouba. Então, quer dizer, ele está dizendo assim, eu vejo os meus membros uma lei, o verso 23, eu vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Então ele fala assim, ele entende que existe algo melhor, mas ele não consegue viver esse algo melhor, ele fica guerreando entre ele mesmo. E aí ele faz a pergunta que a gente poderia fazer hoje, nessa crise existencial. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele está nessa crise. Eu sei o que é bom, mas eu não consigo viver isso que é bom, porque eu estou escravo de algo que não me permite viver de uma forma diferente. Ele me prende para que eu possa fazer as coisas erradas. Por mais que eu sei que aquilo é melhor, eu não consigo fazer aquilo. E aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no 25 ele responde essa pergunta. E ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus, lá em João, ele fala, né, que a verdade liberta as pessoas. Então a gente pensa assim, as pessoas elas entendem que elas viveriam num mundo melhor, em que não houvesse esses pecados, em que não houvesse isso, mas elas não conseguem viver assim. Sabe por quê? Porque elas são escravas do pecado. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, os 10 mandamentos eles não oprimem a gente, mas ele faz com que nós vivemos de uma forma melhor. Já pensou se ninguém matasse ninguém? Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente brincava na rua. E isso faz muito tempo, tá? Mas eu fico pensando assim, hoje, será que os pais deixam os filhos brincarem na rua? A gente fica pensando assim, às vezes hoje é perigoso. Eu lembro que eu estudava de noite e eu chegava em casa 11h30, meia-noite, sozinho. E eu tinha, se eu estava na 8ª série, eu não lembro quantos anos eu tinha, uns 14. Eu tinha uns 14 anos e com 14 anos eu pegava o ônibus 11 e pouco da noite e chegava em casa meia-noite. Será que hoje os pais deixam os filhos saírem com 14 anos e voltar para casa meia-noite de ônibus? Né? Aí você fica pensando assim, por quê? Você tem medo do quê? Você tem medo da violência. Você tem medo do teu filho não voltar para casa. Não é verdade? Então, mas se a gente vivesse num mundo em que não tivesse esse problema, que as pessoas não roubassem e não matassem, você não deixaria o seu filho voltar para casa às 11 horas da noite de boa? Por quê? Porque não haveria morte e não haveria roubo. Então as pessoas elas sabem que isso é bom, mas elas não conseguem viver isso. Imagina se você vivesse num mundo em que ninguém cobiçasse nada do outro. Ah, você tem isso? Nossa, que bom, fico feliz por você. Hoje é do tipo, mas por que ele trocou de carro e eu não? Mas por que agora eles reformaram a casa e agora a casa deles tem 2 andares e eu ainda estou pagando aluguel? Mas que absurdo, que Deus é esse? E aí as pessoas começam, mas o que é isso? Né? Mas por que fulano de tal agora teve aumento de salário no emprego dele e eu estou há 5 anos no mesmo emprego querendo sair? Ou seja, as pessoas, se nós seguíssemos verdadeiramente os 10 mandamentos, nós viveríamos de uma forma bem melhor. E quando nós contamos isso, as pessoas falam assim, realmente seria melhor. Mas elas não conseguem viver isso, porque elas estão aprisionadas no pecado, elas são escravas do pecado. O que acontece é que elas estão presas, mas elas não percebem que estão presas. É como se você estivesse numa prisão, mas nesse prisão tem um ar-condicionado, uma televisão grande, tem uma pipoqueira do lado, um frigobar ali com água geladinha e um sofá ali confortável, e você pensa que você está no hotel, mas na verdade você não está no hotel, na verdade você está numa prisão. E as pessoas não querem sair dali, porque elas acham que ali está bem, que ali está bom, mas na verdade aquilo não está bom. E quando elas saem desse lugar,
elas começam a perceber que existe algo muito melhor, existe uma forma melhor de se viver. Por que isso? Porque, olha só, vamos ver comigo o que o apóstolo Paulo continua dizendo numa outra carta a respeito dessa questão de sermos escravos do pecado ou livres por Cristo. Vamos abrir em Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Em Gálatas capítulo 4, do 1 até o 7, a palavra do Senhor diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. A esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Você vê que ele diz assim: olha, vocês eram escravos mesmo do pecado, como todos nós já fomos. Mas chegou a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é quando cumpre-se a profecia de que o Messias viria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque no Antigo Testamento havia uma profecia de que o Messias viria e iria resgatar as pessoas. Mas eles pensavam que esse resgate poderia ser material. Mas Jesus, como nós já vimos agora há pouco, ele vem nos resgatar do império do pecado. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala assim: olha, quando Jesus vem, então ele resgata todos nós desse império do pecado. E ele coloca assim: só que além de Jesus fazer isso, o verso 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Ah, queridos, sabe o que significa? Quando nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos o que o nosso Senhor queria que nós fizéssemos. Então ele fala assim: está na hora de mentir, nós vamos lá e mente. Está na hora de roubar, nós vamos lá e a gente rouba. Está na hora de adulterar, a gente vai lá e nós adultera. A gente está na hora agora de explorar as pessoas, a gente vai lá e está na hora de humilhar, a gente vai lá e humilha. Está na hora de brigar, a gente vai lá e briga. E ele fala o que nós temos que fazer e a gente pega e faz tudo aquilo que ele quer. E a gente acha que a gente é livre. E a gente acha que nós estamos brigando porque a gente quer. A gente acha que nós estamos humilhando as pessoas porque a gente quer. A gente acha que nós estamos abusando das pessoas porque nós queremos. Nós achamos que nós mentimos porque nós queremos, sendo que na verdade não é nada disso. Nós estamos simplesmente seguindo aquilo que o nosso Senhor está falando que nós temos que fazer. Mas aí ele diz assim: mas agora vem o Espírito do Senhor habitar dentro de vocês. Desculpa, queridos. E aí quando nós estamos então escravos desse pecado, por mais que nós queremos não fazer isso, nós fazemos. Você vê que tem pessoas que falam assim: a partir de agora não vou mais ficar bravo. Agora eu vou fazer umas meditações, eu vou fazer umas coisas, vou colocar umas músicas zen, vou fazer uns negócios e agora vai dar certo. Vou fazer um yoga, sei lá, vou fazer alguma coisa. E aí aí passa um dia, ele fala assim: nossa, hoje eu não fiquei nervoso, então tá dando certo. Mas aí chega no dia seguinte, ele já estoura. Aí ele: não, mas tudo bem, mas amanhã vai dar certo. E aí no dia seguinte ele tenta, mas aí no dia seguinte, e ele fala assim: gente, eu não consigo, é um negócio mais forte do que eu. Por quê? Porque nós somos escravos do pecado. Mas aí, queridos, quando nós somos resgatados por Cristo, olha o que o texto diz, no verso 6. E porque vocês agora são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração.
E é esse Espírito, queridos, que faz com que nós consigamos não seguir mais aquilo que nós fazíamos antes. Porque a nossa carne, ela quer isso, mas agora o Espírito fala assim, não, agora você pode dizer não para essa tentação. Agora você pode dizer não para esse pecado. Antes você não conseguia, mas agora você pode. Mas a gente pode porque nós somos os caras, porque nós somos bons. Nós podemos porque o verso 6 diz assim, porque agora que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Então, por conta do Espírito Santo habitar em nós, então agora Ele nos ajuda a não fazermos as coisas que nós fazíamos antes. E esse é o tchan da história. Em você pensar assim, antes nós éramos dependentes do nosso Senhor antigo. E agora nós somos livres? Não, agora nós somos dependentes do nosso Senhor de agora. Existem dois reinos. Ou você faz parte de um, ou você faz parte do outro. Não tem como você não fazer parte de nenhum desses dois reinos. Em um desses dois você vai estar. Então agora nós estamos sobre o reino do Senhor. E nesse reino do Senhor, Ele nos dá o Espírito Santo dele para que nós possamos olhar para as coisas erradas e falar assim, não, eu não vou fazer. Mas a gente não faz, não é porque nós conseguimos, mas porque o Espírito do Senhor está em nós. E quando o Espírito do Senhor está em nós, Ele nos faz livres do pecado. Então aí quando o apóstolo Paulo disse assim, que miserável homem que sou, quem vai me libertar dessa situação? E aí ele fala assim, então, Jesus me libertou dessa situação. E por Jesus ter me libertado dessa situação, então agora essa crise existencial não existe mais dentro de mim, porque agora eu faço parte deste reino. E agora fazendo parte desse reino eu vou seguir o que esse Senhor fala para mim, o que eu devo fazer. E aí quando Ele fala para nós o que nós devemos fazer, e Ele envia o próprio Espírito dEle para nos ajudar a seguir isso, então nós não vivemos mais da forma que nós vivíamos antes. Mas se não fosse por intermédio do Espírito Santo, nós não conseguiríamos por nós mesmos. Isso mostra a dependência que nós temos do Senhor. E Jesus nos alertou. E tanto é que é verdade que nós conseguimos hoje vencer as tentações e nós não conseguíamos antes, porque Jesus em Mateus 26:41 diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, se Jesus disse que nós podemos vigiar e orar para que a gente não caia na tentação, então é porque agora a gente pode não cair na tentação. Antes você não conseguia não cair, você caía em todas as tentações. E por que você caía em todas as tentações? Porque você já era do reino deles. Mas agora que você não faz mais parte do reino deles, agora se você vigiar e orar, você pode não cair mais nas tentações. Porque o Espírito do Senhor está conosco. E isso acontece quando vem aquela vontade, o Espírito Santo fala assim, não, meu filho, não é por aí. E aí você tem duas opções. Você pode falar assim, é verdade. Sabe aqueles desenhos antigos que a gente assistia? Que tinha dois, quando ele queria, eu acho que era o Pica-Pau que tinha isso, eu não lembro o desenho. E aí vinha um homenzinho aqui e falava assim, faz isso. Aí vinha um outro e falava assim, não faz isso. E aí ficava assim. Então, na nossa vida, a gente está diante de uma situação, alguém oferece alguma coisa para você, ou a oportunidade surge. E aí você fala assim, e agora? Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Antes não havia dois para te falar, faz isso ou não faz isso. Só tinha um falando, faz isso, caia na tentação. E ele que você caía. Mas agora o Espírito Santo está falando assim, não, meu filho, não é por aí. E aí você tem a oportunidade de falar assim, não vou fazer isso. Por quê? Porque você está vigiando e você está orando. E por você estar sempre vigiando e orando, quando essas oportunidades surgirem e o Espírito Santo falar com você, você vai ouvir e falar assim, opa, não vou por esse caminho, eu vou por esse. Quando surgir as oportunidades erradas do trabalho, você fala assim, e agora? Será que eu vou fazer isso? Eu lembro uma vez que eu trabalhava na qualidade, há muito tempo atrás. Trabalhava na qualidade de uma empresa
E o meu chefe falou assim, olha, nós vamos ter a reunião com o gerentão e você precisa fazer com que os gráficos da qualidade estejam bons, porque senão a cabeça do povo aqui vai rolar, inclusive a sua e a minha também. Então, então você dá um jeito aí para que as coisas fiquem bonitas, para que na hora que a gente mostrar lá na frente, o negócio dá certo. Aí eu fiquei pensando, aí nessa hora você fala assim, e aí? Você vai deixar os gráficos todos bonitos para apresentar para o gerentão da empresa e o teu emprego ficar garantido, o emprego do seu chefe ficar garantido, e o emprego dos demais funcionários que estão ali na linha de produção garantido? Ou você vai mostrar a realidade dos fatos e o quanto que a empresa está gastando dinheiro à toa, o tanto de refúgio, retrabalho e o tanto de energia e de mão de obra de fazer novamente o tempo gasto? O que você vai fazer? Então, é nessa hora que aí você... Então, são situações que acontecem no nosso dia a dia, e aí se você não tem o Espírito Santo, você fala assim, deixa comigo, chefe, eu vou deixar tudo redondo. Sabe por quê? Porque você é escravo do pecado. E aí você deixa tudo redondo, apresenta lá, e o CEO da empresa fala assim, parabéns, vocês estão ótimos, 5% de aumento para vocês, voltem para os seus trabalhos, e ele não está sabendo do que está acontecendo no chão de fábrica. Ele não sabe nem o nome dos caras, dos funcionários, porque ele fica lá em cima, e a empresa tem 3.000 funcionários. Então, se você é escravo do pecado, é isso que você vai fazer. Mas na hora que você é do Senhor, e surge essa situação, você fala assim, e agora? Eu vou para esse caminho ou eu vou para esse caminho? É nessas horas que essas coisas acontecem. E quando nós temos o Espírito Santo do Senhor e nós estamos vigiando, o Senhor vai falar assim, olha meu filho, é por aqui. Então no dia a dia, queridos, é vigiando e orando, para que a gente não venha cair nas tentações. Só que a vantagem é que antes nós caíamos na tentação, porque a gente não tinha opção. Mas agora nós temos a opção de não cair na tentação. Nós temos a opção de não viver da forma como nós vivíamos antes. Nós não somos obrigados a fazer isso. Nós temos a liberdade de não fazer. Então, quando Jesus, em João capítulo 8, ele diz, quando ele diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas o que seria essa verdade? Quem seria essa verdade? Onde está essa verdade? O próprio Jesus responde. E ele responde em João 14, verso 6. E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus responde que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que nos liberta. É Jesus que nos salva. É Jesus que nos mostra o caminho. É Jesus que nos trouxe o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós, para que diante das situações em que nós podemos pecar ou não pecar, o Espírito Santo possa falar conosco e nós falamos não para o pecado e vivemos da forma que Deus se agrada. Então, para finalizar, quem realmente é livre e quem realmente está preso? Será que os que não conhecem a Cristo realmente são livres? Ou será que eles estão sendo escravos do pecado e eles nem percebem? Tem um texto no Provérbios que diz que aquele que não conhece o Senhor, ele anda na escuridão e ele tropeça e ele não consegue saber nem aonde ele tropeçou. Mas essa é a vida dele e ele não conhece nada diferente disso. Então ele não sabe que ele pode viver de uma forma diferente porque ele nunca viveu isso. Uma pessoa que talvez nunca viu um carro, ele não sabe, ele só anda a cavalo, ele não sabe como que é bem mais fácil, bem mais confortável, bem mais rápido andar num carro do que andar num cavalo, porque ele nunca andou num carro. E essas pessoas que andaram na escuridão a vida toda e tropeçam e nem conseguem saber onde tropeçou, eles não conseguem saber como é que é viver do outro lado. Por isso, queridos, vale a pena nós seguirmos a Jesus. Vale a pena nós fazermos parte do reino do Senhor. Vale a pena nós seguirmos a palavra de Deus.
porque ela não é que ela nos limita e que ela não nos impede e que Deus nos pune, mas não, ela nos mostra o caminho em que nós podemos viver de uma forma que seja melhor para nós mesmos. Porque nós vivendo, pecando cada vez menos, nós agradamos mais o nosso Senhor e nós sofremos menos consequências. Porque quando nós pecamos, nós sofremos as consequências desse pecado que nós fazemos. Às vezes as pessoas falam assim, mas se eu matar alguém, Deus perdoa? Perdoa, mas você vai para a cadeia, do mesmo jeito. Se eu trair a minha mulher, Deus perdoa? Perdoa, mas a tua mulher vai largar de você. Ou se ela continuar morando com você, ela vai ficar com os dois olhos em você o tempo inteiro pensando que você vai trair ela de novo. Então você fica pensando assim, as consequências são grandes, queridos. Então vale a pena? Será que isso é liberdade? Você está pagando consequências de todas as ações que você faz? Isso é liberdade? Ou imagina que você não faça essas coisas e não pague as consequências. Não seria bem melhor? Então que nós venhamos a ter isso em mente, de que servir a Deus é muito melhor do que a forma como nós vivíamos antes. E nós só temos isso graças a Jesus, que veio ao mundo, morreu na cruz por mim e por você, trouxe o Espírito Santo a habitar em nós, para nos alertar dia após dia como que nós podemos viver da forma que Deus se agrada e que é a forma que é melhor para nós mesmos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bom para todos nós. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor um dia ter nos resgatado do império das trevas, do império do pecado, em que nós éramos escravos do pecado e fazíamos tudo o que Ele queria que nós fizéssemos. Mas agora o Senhor nos transportou para o reino da sua luz. O Senhor pagou o preço, Jesus, para que nós pudéssemos ter vida em Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos alertar todos os dias, em todos os momentos, todas as tomadas de decisões que nós precisamos fazer. E que no nome do Senhor Jesus, que dia após dia, que possamos estar vigiando e orando, para que nós não venhamos a cair nas tentações, que nós possamos cada vez mais alimentarmos o Espírito, para que nós possamos vencer essas tentações, Pai. Que possamos estar cada vez mais sensíveis à Tua voz, para que nós possamos seguir o que o Senhor tem para a gente. E nós te louvamos, nós te agradecemos, por o Senhor ser esse Deus tão bom para todos nós. No nome do Senhor Jesus. Amém.